E aí, gente, vamos falar hoje sobre anticonvulsivantes. No tópico da aula de hoje, a gente vai falar sobre a epilepsia e convulsões, a diferença entre as duas, elas não são iguais, as epilepsias, a fisiopatologia da epilepsia, terapia farmacológica para a epilepsia, fármacos utilizados, farmacocinética, farmacodinâmica e algumas questões importantes. Gente, aqui eu coloquei porque é importante saber isso. A diferença entre crise convulsiva e epilepsia. A crise convulsiva é uma atividade elétrica normal, com manifestações motoras e não é frequente. Ela é diferente da epilepsia. A epilepsia é uma crise convulsiva crônica. É uma predisposição a crises convulsivas e não necessariamente motora. A gente tem crises convulsivas olfativas, a gente tem mastigatórias, não necessariamente a pessoa entra em convulsão, né? Tem o pequeno mal, que é uma crise convulsiva de ausência. A fisiopatologia, bom, a epilepsia não é uma entidade simples, tá? São várias entidades e pode dar em qualquer região do cérebro. Ela, de acordo com a região em que ela dá, você tem os transtornos. Então, é um conjunto diferente de tipos de convulsões e síndromes originadas por vários mecanismos que têm em comum uma descarga repentina, excessiva e sincronizada do neurônio cerebral. Hoje em dia já se sabe que a crise convulsiva pode ser por diversos fatores da epilepsia, desde um defeito em algum canal de íons a um defeito de neurotransmissores, como o GABA, o glutamato. Então, um defeito entre esse equilíbrio GABA-glutamato, um excitatório, e o GABA é inibitório, o glutamato é excitatório, ou alguns canais. Eu botei aqui algumas coisas, ó. Botei o desequilíbrio entre neurotransmissores GABAérgicos e glutamatérgicos, um excita, o outro inibe, canais de sódio dependente de voltagem, canais de cálcio dependente de voltagem, alterações na junção comunicante, as famosas conexinas, canais de potássio dependente de voltagem e receptores de glutamato e anotrópicos. Então, por exemplo, a gente tem a fibrose cística, não é no cérebro, mas ela é uma canalopatia. Ela é um defeito em um canal que transporta, um canal de transporte. Então, dependendo da região do corpo onde esse defeito de canal dá, você vai ter doença. No cérebro, da epilepsia. A gente tem aqui um artigo sobre canais iônicos na epilepsia, para vocês verem como essas canalopatias dão síndromes como a epilepsia, dependendo do local que ela dá. Olha lá, crises epiléticas, foi realizada uma revisão, aqui um artigo de revisão, é da USP, né? E aqui fala tudo sobre, quem quiser, depois eu vou postar o link, sobre esses defeitos nos canais iônicos que geram a epilepsia. Tem determinados tipos de genes já descobertos, tá? E aqui a gente tem os tipos de convulsão da epilepsia, tá? A epilepsia, ela pode ser focal, a crise convulsiva pode ser focal em apenas uma determinada região do cérebro. Ela pode ser generalizada, se espalhar pelo cérebro como um todo. Aqui a gente tem as focais, que pode ser uma focal simples. E como eu falei ali, ó, ela fica confinada em um local único do cérebro. E temos as parciais complexas, né? Que são essas crises provocam alucinações sensoriais complexas, distorção mental, disfunção motora, né? Envolver movimentos mastigatórios, diarreia ou micção. A consciência já se altera. Ela é focal, mas você vê ali que a consciência já se altera. A crise parcial simples pode se alastrar e tornar-se complexa, então evoluir para uma convulsão generalizada secundária. Então a gente tem ali a simples, que ela pode de repente não ficar confinada ali naquela região do cérebro. Ela pode se espalhar e se tornar uma crise generalizada secundária. Ela se inicia em um local e dali ela se espalha.
Aqui são as generalizadas. As generalizadas têm uma lista enorme. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês, mas o foco da aula é na farmacologia que a gente usa para tratar a epilepsia, né, os anticonvulsivantes. Mas vou dar uma lida, depois vocês leem com calma, porque é importante saber. Tá? A gente tem crises tônico-clônicas, essas crises resultam em uma perda da consciência, seguida de fases tônicas, de contração contínua, e clônica, de contração e relaxamento rápido. A crise pode ser seguida por um período de confusão e exaustão, devido à depressão da glicose e dos ataques e dos estoques energéticos. É uma crise que deixa a pessoa cansada, tá? Ausências, né? Essas crises envolvem uma perda breve, abrupta e autolimitante de consciência. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que não é porque é uma ausência, é algo que você não vê tendo um ataque na sua frente, contraindo o músculo, só ficando assim 1 ou 3 segundos, não quer dizer que não haja uma lesão, prejudique o cérebro. Então, assim, isso também é uma crise convulsiva, né? Uma perda breve, abrupta e autolimitante da consciência. Em geral, inicia-se em pacientes de 3 a 5 anos e perduram até a puberdade ou mais. O paciente permanece com um olhar fixo, pisca rapidamente, o que dura de 3 a 5 segundos. Mioclônicas. Essas crises consistem em um episódio curto de contração muscular que pode recorrer por vários minutos. Clônica. Essas crises consistem em episódios curtos de contração muscular que podem parecer muito com crises mioclônicas. A consciência está mais comprometida nas crises clônicas em comparação com as mioclônicas. Então aqui tem uma consciência mais prejudicada. Aqui a pessoa, quando tem uma ausência, que é do slide passado, ela às vezes nem se dá conta que teve aquela ausência. Passou 3 a 5 segundos, ela continua o que está fazendo, tá? Tônicas, essas crises envolvem um aumento do tônus nos músculos extensores e, em geral, duram menos de 60 segundos. E atônicas, também chamadas de ataque de queda, essas crises se caracterizam pela perda súbita do tônus muscular. Então, são vários tipos de crise que é melhor dar uma lida aos poucos, até por causa de neuro, né? A farmacologia que a gente vai usar aqui, a gente vai tratar mais das canalopatias, dos processos anormais que geram descargas elétricas anormais, e isso, com frequência, dá em crise convulsiva. Farmacologia básica dos fármacos anticonvulsivantes, tá? A abordagem atual para tratar um paciente com epilepsia depende em parte do tipo de convulsão apresentado pelo paciente, tá? Tem um esquema apropriado de fármacos antiepiléticos deve se considerar. Então, para você tratar um paciente epilético, você deve considerar se esse paciente está apresentando convulsões focais, com ou sem generalização secundária, depende do grau de crise que ele tem, né? Ou convulsões primariamente generalizadas, com perda da consciência, etc. Então, a eficácia do fármaco antiepilético depende da manipulação da atividade dos canais iônicos e pode ocorrer por meio de 2 níveis. Isso é muito importante, porque com a descoberta de que a epilepsia, a causa dela pode ser um desbalanço do glutamato e do GABA e também um canal iônico, um polimorfismo do canal iônico, um defeito dos canais iônicos, os fármacos já estão progredindo para serem mais focais. Lembra do que eu disse na aula de antidepressivo, na aula de antipsicóticos? Os fármacos, eles vêm de generalistas, né? Eles atingem vários tipos de receptores, eles atingem vários tipos de proteína de transporte juntos, né? Para se tornarem fármacos mais focais que dão menos efeito adverso, menos efeito colateral. E o tratamento com anticonvulsivantes tem seguido essa mesma lógica, né?
as pesquisas, a indústria farmacêutica, ela foca na epilepsia, nesse desbalanço entre o GABA e o glutamato, esse polimorfismo desses canais, esses canais que têm um defeito e que gera essa corrente elétrica inapropriada no cérebro das pessoas, né? Então, o tratamento, ele pode ser celular, por inativação de canais de íon, então você vai ter uma inativação dos canais de potássio, uma inativação dos canais de sódio, uma inativação dos canais de cálcio. E isso para quê? Para evitar uma descarga elétrica normal. Você vai baixar o nível de excitabilidade do cérebro. E isso é muito, como eu vou falar, muitas vezes ruim, porque ele vai causar um decréscimo. Alguns fármacos mais antigos causam um decréscimo na cognição, no raciocínio, porque se você diminui a excitabilidade, né, de alguns tipos de canais, você vai ter um decréscimo intelectual, né? Mas assim, perde-se de um lado, ganha-se de outro. Viver tendo convulsão e tendo perda e morte neuronal por exaustão do neurônio devido a essas descargas elétricas pode não ser uma boa coisa, né? Então a gente tem aqui os fármacos atuam a nível celular por inativação dos canais de íon e a níveis de rede por inibição mediada, faltou o ali, pelo GABA. Então eles atuam em rede e a gente tem também a nível celular. Então você vai diminuir, você vai bloquear os canais de cálcio, bloquear os canais de potássio, bloquear os canais de sódio. Você vai baixar. É como se fosse uma rede elétrica de uma casa que tivesse completamente descontrolada, que você tem que desligar ali no disjuntor. A gente está desligando aqui no disjuntor a capacidade de fazer uma descarga elétrica inapropriada. Aqui a gente tem, ó, eu coloquei aqui a inibição celular por inativação de canais iônicos. Ali a gente tem 2 neurônios. O neurônio 1, que está ali em cima, é o abóbora, lá de cima, quase no topo, é o número 1, é o canais de sódio regulados por voltagem. Então, os fármacos, o alvo do fármaco é aquele, tá? Por exemplo, pode ser também o número 2 ali, você vai ver, aquele verdinho, canais de cálcio 2+, né? O cálcio é 2+, mas enfim, é o canais de cálcio. Então, tem muito fármaco que tem como alvo aquele canal ali de cálcio. E canais de potássio, que é o número 3 também, tá? Logo após o canais de cálcio. Algumas outras proteínas, receptores, receptores de MNDA, tudo isso para desligar o disjuntor da pessoa, para tornar a rede elétrica dela menos excitatória, o cérebro dela menos superativado, né? Porque é o desbalanço disso tudo aqui, a entrada e a saída de íons, que gera esse potencial de ação problemático que os fármacos focam. Então eu estou assim, repetindo isso, porque na realidade não é complicado você entender que é isso aí que está dando problema no cérebro da pessoa. E que isso aí, vamos fazer um parênteses aqui, pode ser também em outros locais, como a fibrose cística, pode ser nos rins também, pode ser também em outros órgãos. Então as canalopatias, elas são processos patológicos que podem dar sintomas em tudo quanto é lugar do corpo, mas no encéfalo ela dá essa descarga anormal da rede elétrica orgânica, né? Aqui é a inibição por rede mediada pelo GABA. Então a gente vai ver ali no número 1, a gente vai ver os transportadores de GABA, a gente tem ali o número 1, lá à esquerda, é um transportador de GABA, ele também vai ser alvo dos fármacos. A gente tem uma enzima, a GABA transaminase, também ali no número 2, logo aqui em cima desse neurônio, também é alvo de fármaco. Então aqui é uma inibição por rede, o anterior era uma inibição celular. Então essa é uma inibição por rede, é você ter como alvo esses canais, o GABA, e você inibir a excitabilidade da célula nervosa por ligação com GABA, por modulação GABAérgica, né? Que vai também diminuir o potencial elétrico daquela célula. A gente lembra que o GABA, ele induz a entrada de cloreto. O cloreto é hiperpolarizante. A célula vai ficar menos excitada.
Aqui a gente tem um geral do mecanismo de ação dos fármacos em geral. É um resumão do que vem pela frente, porque eu vou falar de cada medicamento que eu acho importante vocês saberem, que geralmente são os mais famosos. Eu não vou falar de todos, porque assim, tem 30 milhões de medicamentos que podem bloquear canal de íon, que pode trabalhar em rede, que são GABAérgicos, mas eu vou falar dos principais, os mais famosos, que são usados mais clinicamente, tá? A fenitoína, essa é famosa, carbamazepina, carbazepina, eu vou conseguir falar um dia palavras difíceis, e lamotrigina partilham de um mecanismo de ação comum, a inibição da neurotransmissão através do prolongamento do estado inativo de canais de sódio dependentes de voltagem. Então, é importante vocês saberem isso? A fenitoína, a carbamazepina, essa é famosérrima, porque foi um dos primeiros, a oxocarbazepina e a lamotrigina já é um fármaco mais atual, eles partilham essa inativação dos canais de sódio, uns com mais, outros com menos efeitos adversos, uns são mais teratogênicos que outros, né? Isso é importante salientar. Existem medicamentos que são muito teratogênicos, existem outros medicamentos que, como eles induzem a família da P450, e é a mesma enzima da família da P450 que metaboliza o anticoncepcional, sim, ele pode o quê? Diminuir a biodisponibilidade do anticoncepcional. Então é sempre bom vocês saberem esses detalhes, porque esses detalhes são detalhes que os professores gostam de cobrar em prova. Qual é o que diminui a eficácia do anticoncepcional? Qual é o que dá a hiperplasia da gengiva? A fenitoína dá a hiperplasia da gengiva. E qual deles diminui a eficácia do anticoncepcional? Se eu não me engano, é a carbamazepina. Então, esses detalhes, professor, adora cobrar, tá? A etosuximida reduz o baixo limiar da corrente de cálcio do tipo T no tálamo, que parece fornecer atividade de marca-passo responsável pela geração cortical de crise de ausência. Então você vê que essa daqui, ela já trabalha reduzindo o limiar desse cálcio, né, do tipo T, tá bom? Aí T, tudo bem? O ácido valproico, esse é muito famoso, porque ele é o Depaquene, o Depakote. O Depakote é um medicamento muito famoso. Pacientes da minha mãe já utilizaram o Depakote para transtorno bipolar. Então, minha mãe é psicóloga, então o Depakote é um fármaco bem famoso, é um fármaco bastante utilizado. E é importante vocês saberem dele, ele é a estrela, né? É uma das estrelas dos fármacos anticonvulsivantes, tá? E o tupiramato, também é um fármaco famoso, tem mais do que um mecanismo de ação, incluindo um efeito sobre os canais de sódio, bloqueio dos receptores de MNDA e aumento da atividade da neurotransmissão GABA. Então ele é um remédio que ele atinge vários tipos de bloqueio de corrente elétrica, de potencial de ação, como o sódio, neurotransmissão do GABA. Então, além de eles tornarem a célula hiperpolarizada, eles também bloqueiam o canal de cálcio. São remédios com bastante eficácia no que diz sentido de diminuir, né, aquelas correntes, a eletricidade anormal, né? Os benzodiazepínicos, diazepam, lorazepam, potencializam a neurotransmissão do GABA. Vamos relembrar um pouco de benzodiazepínico. O benzodiazepínico, ele não é agonista GABA, ele é modulador do canal de GABA. E algumas literaturas falam que ele é agonista alostérico, porque ele não se liga no mesmo local que o GABA se liga. Então, ele não mimetiza o GABA. A gente não pode falar, então, que ele é um agonista, porque ele não mimetiza, ele não imita o GABA. Ele se liga em uma parte alostérica do receptor de GABA, alostericamente, em outro lugar, que não do GABA, e ele modula. E aí vamos puxar um pouco para a aula de benzodiazepínicos e hipnóticos. Ele é muito mais seguro que os barbitúricos, porque os barbitúricos em baixa dose
Eles vão ser uns moduladores do canal de GABA, mas em altas doses, quando o paciente tenta, por exemplo, suicídio, tomando um barbitúrico, ele mimetiza o GABA. Então ele não depende mais do GABA. Entende? O benzodiazepínico, ele sempre vai depender do GABA para hiperpolarizar a célula. O barbitúrico não. Então o barbitúrico provavelmente pode causar depressão respiratória. O benzodiazepínico é bem difícil ele matar, mesmo você tomando 2 cartelas. É igual os antidepressivos que são inibidores seletivos da recaptação de serotonina. São remédios mais seguros, tá? Então, os benzodiazepínicos, eles potencializam a neurotransmissão do GABA. Eles também podem ser usados. Vamos falar de um benzodiazepínico famosíssimo, tem até capa de celular com ele, gente, que é usado para epilepsia, o Rivotril. O Rivotril é um benzodiazepínico muito usado para crise epilética. Bom, para epiléticos usam muito o Rivotril, né? Agora vem a parte que é a parte mais maçante. A gente vai falar dos principais fármacos anticonvulsivantes. Mas é importante falar, gente. Eu vou ler. É importante falar porque pode cair. Eles são os mais famosos. Eu não acredito que vai cair em prova ou em prova de residência. Alguma coisa fora desses fármacos. Eu não acho. Eu acho que caem os principais, os que são mais usados clinicamente, que você vê o uso mais regular deles, tá? Ácido valproico e divalproex. O ácido valproico, como eu disse, ele é muito famoso, tá? Mecanismos de ação possíveis desses fármacos inclui bloqueio do canal de sódio, bloqueio da transaminase GABA e ações de canais de cálcio tipo TO. Valproico inibe o metabolismo da CYP2C9, lembrando que ela é da família das enzimas da P450, do fígado, né? Toxicidade hepática é rara, é teratogênico. Ele é teratogênico, ele não pode ser tomado por mulheres grávidas, tá? Carbamazepina. O carbamazepina bloqueia os canais de sódio. O de cima também tem um bloqueio do canal de sódio. A gente já vê 2 coisas iguais, tá? E, adicionalmente, as convulsões tônico-clônicas generalizadas. Ele é usado para tratar crises focais e convulsões tônicas generalizadas. É indutora de algumas enzimas da família da P450. Sempre quando você vê esse CYP, CYP, alguma coisa, é a família das enzimas P450, vamos lembrar, que faz a biotransformação de fármacos em metabólitos, ativos ou inativos. E que pode ser, se por exemplo, vamos relembrar de novo, se a mesma enzima que um desses fármacos induz, ele é indutor, ele induz a produção dessa enzima. Se ela, por exemplo, ela faz a biotransformação para a excreção de algum outro fármaco, aquele outro fármaco, na corrente sanguínea, o seu paciente estando com excesso dessa enzima, aquele fármaco vai ser mais rapidamente biotransformado e depois mais rapidamente excretado e vai estar menos biodisponível. É o caso que acontece com os anticoncepcionais. O cara vai tomar, a mulher, né? A mulher vai tomar um anticonvulsivante junto com um anticoncepcional e 9 meses depois ela entrega o bebê para você, porque você é o culpado. Não avisou a ela que era para usar camisinha, outro meio, né? Um outro anticoncepcional para não ser metabolizado pelas enzimas hepáticas que esse remédio induz a produzir. Pode causar hiponatremia em idosos, então ele não é indicado para idosos. A carbamazepina não deve ser prescrita para pacientes com crise de ausência, porque pode aumentá-las. Então, isso daqui já é uma coisa importante da carbamazepina. Gente, tem que decorar? Tem, tá? Tem que decorar. Fenitoína e fosfenitoína. Fenitoína, ela foi um dos primeiros, é bem famosa, tá? Ela bloqueia os canais de sódio voltagem dependente, ligando seletivamente ao canal no estado inativo e tornando lenta a sua recuperação. Ela
traz o canal para um estado refratário, né? A sua recuperação vai ser lenta. Ela é eficaz para o tratamento de crises focais, tônico-clônica generalizada e no tratamento de estado epilético. A gente vai falar sobre o estado epilético, tá? A fenitoína induz os sistemas enzimáticos, de novo, induz a produção de enzimas da família da P450. Então, se você for passar outro medicamento junto com a fenitoína, você tem que pesquisar se essa família aqui também metaboliza o outro medicamento, porque senão você vai tornar o outro medicamento menos biodisponível. Gente, se a gente põe uma enzima da P450 que metaboliza esse, metaboliza o outro vai ficar menos biodisponível, porque ela é indutora, né? Passa a ter muita enzima da família da P450, acelerando a biotransformação dos fármacos, pode causar hiperplasia gengival. Isso é importante. Gengiva é com E, fenitoína é com E. Então, gente, grava isso. Hiperplasia com E também. Eu sei que isso é muito bobo, mas tem que gravar, gente. Até eu não sei se eu vou para a área da psiquiatria ou se eu vou para a área da oncologia. É uma área que tem muita fármaco que eu gosto, mas assim, tem que gravar, porque no dia a dia, no consultório, você vai gravar, você vai memorizar isso, mas numa prova você não vai memorizar de uma hora para outra. Então, fenitoína, hiperplasia, gengiva. Então tá, ela pode causar hiperplasia na gengiva. É idiota? Mas grava, tá? Fenobarbital e primidona. Nossa, fenobarbital é famosíssimo, tá? O mecanismo de ação primária do fenobarbital é a potencialização dos efeitos inibitórios dos neurônios mediados por GABA. Gente, esse fenobarbital é arriscado. Arriscado porque ele, em baixas doses, ele modula o canal de GABA, em altas doses ele mimetiza GABA, tá bom? Então, ele é muito usado principalmente no estado epilético, no estado de maior crise, tá? Quando os outros fármacos falham. Quando tudo falhou, você pede ajuda ao fenobarbital, porque ele realmente põe a pessoa para dormir literalmente, ele inativa tudo, ele pode até inativar para sempre. Então, ele pode levar ao óbito. Porque ele em baixas doses modula o canal de GABA, em altas doses ele já mimetiza GABA, então ele hiperpolariza, pode dar depressão respiratória, bom? Gabapentina. Gabapentina é um remédio fofo, que não causa tanto prejuízo, né? Não é um análogo, a gabapentina é um análogo do GABA, contudo, ele não atua nos receptores GABA. Ele potencializa as ações do GABA. Ele não se liga às proteínas plasmáticas e é extremamente excretada, inalterada pelos rins, né? Ele ele não vira outra molécula. Ela também é uma boa escolha para pacientes idosos, porque tem poucas interações com o fármaco. Ela é o medicamento menos lesivo desses todos. É indicado também para transtorno bipolar, é indicado às vezes como ansiolítico. Então, o gabapentina é um remédio, medicamento, gente, desculpa de novo, minha professora de fármaco vai me matar, eu chamando de remédio. Mas o gabapentina é um análogo do GABA e ele é um medicamento que não causa tantos efeitos adversos, tá? Lamotrigina. Lamotrigina bloqueia os canais de sódio, bem como os canais de cálcio de alta voltagem dependente. Bom, lamotrigina é um bombril, né, entre aspas. Ela bloqueia canal de sódio, bem como de cálcio voltado dependente. Então, ela hiperpolariza e evita também, com a entrada do cálcio, a secreção do neurotransmissor através da vesícula. A lamotrigina é eficaz em uma variedade de tipos de crises, incluindo focais, generalizada, de ausência. É também usada para tratar o transtorno bipolar. A lamotrigina também é usada para tratar transtorno bipolar. Ela é um moderador de humor. Quando a gente usa um anticonvulsivo para tratar transtorno bipolar, a gente diz que está usando ele como moderador de humor. Ele equilibra as emoções. Aquela pessoa que tinha uma variação entre depressão e mania, né? Ficar muito agitado, fazer compras compulsivamente. Eu também faço isso, não tem bipolaridade. Não, isso olha,
pesquisa, que você vai achar uma bipolaridade aí. Brincadeira, gente. Tem gente que tem compulsão por compra. Toma lamotrigina. Brincadeira, gente. Tô brincando, tá? A lamotrigina bloqueia os canais de sódio, bem como os canais de cálcio. Então, ela bloqueia os dois. A lamotrigina, ela é um fármaco completo nesse sentido. Ela causa uma hiperpolarização na célula e, além disso, ela também impede, vou repetir, a secreção do neurotransmissor. Então, ela pode ser usada para vários tipos de epilepsias e também no caso de bipolaridade, tá? Tupiramato, esse é famoso. Eu tô dizendo, aliás, eu botei só os famosos aqui, só os tops, tá? O tupiramato tem mecanismo de ação múltipla. Ele bloqueia os canais de sobrevoltagem independente, diminui corrente de cálcio de alta voltagem, inibe a anidrase carbônica, pode atuar em locais do glutamato. O tupiramato é eficaz para o uso em epilepsias parciais e primárias generalizadas. Também é aprovado no tratamento da enxaqueca. O tupiramato também é usado para tratamento da enxaqueca. É uma coisa interessante que tem nos moderadores de humor. Nos anticonvulsivantes. Pode ser usados como moderadores de humor. Eles podem ser usados para tratamento de enxaqueca, tá? Os efeitos adversos incluem sonolência, perda de massa corporal. Nossa, perda de massa corporal não, gente. Não vai tomar tupiramato para perder massa corporal, né? Parestesia, cálculos renais. Uma coisa importante que eu não falei. A gabapentina, ela pode ser usada para dores no corpo, tá? Por exemplo, ela pode ser usada para neuropatia diabética, tá? A gabapentina é um remédio fofo, ele não causa efeito colateral e pode ser usado para neuropatia diabética, tudo bem? O tupiramato também, cálculos renais, glaucoma, oligohidrose, sudorose reduzida e hipertermia também foram registrados com o uso dele. Então, assim, ele tem bastante efeito adverso, ele pode ser usado em vários processos, né, incluindo enxaqueca, epilepsias parciais e primárias, mas tem que olhar esses efeitos adversos que ele dá, que é sonolência, perda de massa corporal, parestesia, cálculos renais. Então, quer dizer, ele pode, de um lado, melhorar, de outro, prejudicar, tá? Estado epilético. O que é o estado epilético? Aquele momento em que a crise epilética está durando muito e que vai fazer com que o neurônio fique exaurido e possa morrer. Então, nessa hora, quando o paciente tem mais de uma ou duas crises sem recuperação plena da consciência entre os episódios, essas crises podem ser focais ou generalizadas primárias, convulsivas ou não convulsivas. O estado epilético ameaça a vida e exige um tratamento de emergência. Gente, pode ser convulsiva ou não convulsiva, pode ser uma ausência total. Então você não precisa ver aqueles sintomas, eu ia falar até grotesco, mas não é grotesco, aqueles sintomas mais proeminentes da epilepsia, né? A epilepsia de livro, né? Que a pessoa se treme toda, a pessoa sai do ar, perde a consciência, desmaia. Pode ser só uma crise de ausência, mas é uma emergência porque pode matar neurônios, tá? Consistindo na administração de medicação de ação rápida. A gente tem o uso de benzodiazepínicos e a gente tem o uso de barbitúricos, fenobarbital, tá bom? Seguido de uma medicação de ação mais lenta, como a fenitoína. Então, primeiro a gente debela com a crise, ou usando um benzodiazepínico, em primeira opção, benzodiazepínico, porque eles são mais seguros. Lembra por que eles são mais seguros? Vamos relembrar? Porque é importante. O benzodiazepínico é mais seguro porque ele depende do GABA que a gente tem. Ele é um modulador do canal de GABA. Ele não é um agonista, porque ele não mimetiza o GABA. Ele é um modulador de GABA. Em algumas literaturas, chama de agonista alostérico. Se liga em outro lugar do receptor que não o local que o GABA se liga, tá? Então, a gente usa primeiro um benzodiazepínico e depois um barbitúrico, tá bom? E por último, um anticonvulsivante.
Vamos falar de um caso clínico de livro, né? Para vocês memorizarem mais essa disciplina, tá? Um homem, como pode cair, né? Um homem de 18 anos de idade, com história clínica de epilepsia desde a infância, apresenta-se via ambulância no pronto-socorro, no PS, devido ao estado de mal epilético, tá? Ele foi estabilizado, finalmente, por doses repetidas de lorazepam, que é um barbitúrico, por via 4. Sua mãe afirma que ele teve história de nascimento sem intercorrências, nenhum traumatismo craniano prévio e ressonância IRM do crânio negativa no passado. Ele não trata com epilético fenitoína. Tá? Não se trata com epilético fenitoína. Sua última convulsão foi há 3 meses, geralmente é controlada se toma medicação regularmente, tá? No pronto-socorro, o paciente encontra-se confuso, combativo, mas tem exames neurológicos cardiovascular normal. Também não há evidência de qualquer trauma. Seus exames laboratoriais iniciais, incluindo hemograma, painel metabólico abrangente e análise de urina para rastreamento de drogas, são negativas. Seu nível de fenitoína é indetectável. Você administra uma dose de fosfofenitoína e prescreve a dose oral para tomar em casa. Então, o mecanismo de ação da fenitoína, tá? Ela bloqueia os canais de sódio e inibe a geração de potencial de ação. Então, ali a fenitoína, que foi aplicada a ele, ela bloqueia os canais de sódio e inibe com isso o potencial de ação, porque ela torna a célula mais hiperpolarizada. Efeitos adversos da fenitoína. Bom, isso é importante. Fenitoína, tá? Efeitos adversos comuns, incluindo nistagmo, ataxia, convulsão, hirsutismo, hiperplasia. Gente, fenitoína. Efeitos adversos raros, mas potencialmente fatais, inclui agranulocitose, falência da medula óssea e síndrome de Stevens-Johnson, erupção fatal com descamação da pele e envolvimento das mucosas, e hepatotoxicidade. Então, ela é uma droga que ela realmente tem alguns efeitos adversos mais perigosos, tá? Outro exercício que eu acho que é importante fazer. O bloqueio das correntes de cálcio do tipo T é o principal mecanismo de ação para qual dos seguintes fármacos usado para tratar a convulsão? Gente, de baixo para cima, fenitoína, etoxucimida, já dei a dica, diazepam, carbamazepina, etoxucimida, né? Eu não sei, as pessoas têm uma criatividade nesses nomes, né? A atividade anticonvulsivante da etoxucimida, quando usando para tratar crise de ausência, você imagina no consultório, o senhor vai tomar... É foda. É causada por seu bloqueio de corrente de cálcio do tipo T no tálamo. É tudo T, gente. Tálamo. Etoxucimida. Tálamo, tipo T, corrente. Estou tentando fazer vocês gravarem. A carbamazepina e a fenitoína, que não são usadas para tratar crises de ausência. Bloqueio os canais de sódio, isso. O diazepam, que não é um fármaco de primeira linha para crises de ausência. Potencializa a neurotransmissão de GABA. Então, os outros não são. É a fenitoína. Não, fenitoína não. Etoxucimida. Qual dos seguintes fármacos utilizados para tratar convulsões requer ajuste da dose significativa com administração contínua? Gente, é lógico que vai ser um fármaco que é um fármaco mais antigo, que tem que ajustar a dose, né? Então, a carbamazepina induz a síntese de enzimas microsomais hepáticas responsáveis por sua própria biotransformação, necessitando de ajuste de dose significativo com a administração contínua. Tá? Ela é um fármaco que ele vai perdendo a eficácia porque ele vai induzindo cada vez mais a produção de enzimas hepáticas que metabolizam ele. Entendeu? Ele é indutor. O ideal seria você não ter um indutor de maior produção de enzima hepática, né? Esse aqui requer sempre um ajuste significativo da dose. Para qual dos seguintes fármacos usados para tratar a epilepsia
uma pequena alteração na sua biodisponibilidade resulta em um aumento desproporcional dos seus níveis sanguíneos e da toxicidade. Então, um desses fármacos aqui, o mais lesivo, é a fenitoína, tá? Inclusive, ela causa hiperplasia gengival, tá? E ela é uma pequena mudança na biodisponibilidade da fenitoína, pode resultar em um aumento desproporcional do seu nível sanguíneo, porque as enzimas metabólicas ficam saturadas, mesmo em doses terapêuticas. Então, ele é um fármaco mais antigo e ele realmente tem esse risco. Então, é importante gravar, dá trabalho? Dá, mas é importante gravar desses fármacos mais famosos, quais induzem a produção, qual tem que ajustar a dose, porque, onde eles agem, tá? Bom, aqui são dicas para vocês memorizarem, além daqueles fármacos mais famosos, além do mecanismo de ação. Os fármacos anticonvulsivantes, atualmente disponíveis, controlam convulsões com cerca de 80% dos pacientes com epilepsia, tá? Os fármacos anticonvulsivantes aumentam o risco de malformação congênita, incluindo síndrome da indatoína fetal, a fenitoína, tá? E espinha bífida, ácido valproico. O ácido valproico, espinha bífida, é uma característica do ácido valproico, tá bom? O Depakote, ou o Depakote, né? Nos Estados Unidos. Os fármacos anticonvulsivantes aumentam o risco de malformação congênita. Isso aí veio duplicado, né? Que ótimo. Então, eles aumentam esse risco, eles são muito teratogênicos, alguns não podem ser tomados na gravidez. Gente, eu espero ter ajudado vocês com os anticonvulsivos. Lembrando que é um assunto interessante, canalopatias é um assunto interessante, que não só pode gerar uma epilepsia, como a fibrose cística também é uma canalopatia. Hoje já se sabe que pode também ser um desequilíbrio GABAérgico e glutamatérgico. Então, a epilepsia são descargas anormais, frequentes, né? Tem que ser frequente para ser chamado, tem que ter uma cronicidade para ser chamado de epilepsia. A epilepsia pode ou não ser convulsiva, pode ser crise de ausência, e a convulsão, no geral, ela pode ser causada por febre, pode ser causada por traumatismo craniano. Convulsão pode ser causada com qualquer patologia que mexa ali no cérebro e causa uma descarga elétrica normal, e não precisa ser contínua. Quer dizer, para ser epilepsia, tem que ter uma certa cronicidade, tem que ser contínua, tem que ter uma repetição. E tem ali as classificações, é importante dar uma olhada. Saber que os principais fármacos agem no equilíbrio GABAérgico-glutamatérgico, agem em rede por GABA e agem celularmente, atuando nos canais de potássio, cálcio, sódio. Age também em proteínas intracelulares. Então, é importante saber de tudo isso. Age também em receptores. Então, eles agem a nível celular e agem a nível de rede. Tá? Esses são os fármacos. Os fármacos mais atuais são mais focais, mas isso em toda a história da farmacologia. Os fármacos mais novos, eles são muito focais. Eu não coloquei aqui, me falaram que tem um novo fármaco anticonvulsivante que só está sendo vendido nos Estados Unidos. Depois eu faço um vídeo sobre ele, eu não coloquei ele aqui, mas os principais, os mais famosos são aquele: ácido valproico, a gabapentina, carbamazepina, fenitoína. Então, esses fármacos, realmente, você tem que se lembrar de como eles agem, a que nível eles agem. Se eles agem só a nível de rede, eles agem só a nível celular, eles agem a nível de rede, nível celular. É importante tudo isso, tá bom? Bom dia para vocês. Tô indo para a faculdade. Beijo.